Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de redes de computadores. Vamos falar nesse vídeo mais precisamente do protocolo ARP, que é o Address Resolution Protocol, um protocolo utilizado para realizar a resolução de endereços, mais precisamente resolução de endereços lógicos em endereços físicos. No decorrer do vídeo eu vou explicar mais a fundo como funciona o protocolo ARP e inclusive eu vou dar alguns exemplos de seu funcionamento utilizando o software de captura de pacotes Wireshark. E aí você vai poder entender bem a fundo como é que funciona esse protocolo, que é um protocolo extremamente importante para a comunicação de dados. Então é isso aí, vamos falar sobre o protocolo ARP aqui na Boson Treinamentos. Vamos falar então do protocolo ARP, que é o Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereços. É um protocolo que fornece resolução dinâmica de endereços IP em endereços da camada de enlace. Geralmente a gente trabalha com quadros Ethernet. Tá? Então o endereço da camada de enlace seria o MAC Address, Media Access Control, ou endereço físico da interface. Tá? Quando um quadro Ethernet ele é enviado de um host para outro em uma rede, é esse endereço físico de 48 bits de comprimento MAC address que determina para qual interface o quadro é destinado. Tá? O software do driver de dispositivo ele não verifica o IP dentro do datagrama. Tá? Ele se baseia no MAC address. Então é muito importante conhecer o MAC address dos dispositivos que vão se conversar dentro da rede para que a comunicação possa ter efeito. E aí que entra o protocolo ARP. Ele faz essa resolução dinâmica de endereços, que é uma espécie de mapeamento entre as duas formas de endereçamento, o endereço IP, que é um endereço lógico, e o endereço da camada de enlace, que vai ser o endereço físico da interface. Tá? Então, trocando em miúdos, o ARP é um protocolo que, entre outras coisas, permite obter o MAC address de uma interface a partir do seu endereço IP. Legal? O protocolo ARP ele trabalha baseado em mensagens. Tá? E existem dois tipos padrão de mensagens do protocolo ARP. O ARP Request, que é a requisição de ARP, uma mensagem enviada requisitando a resolução de um endereço IP em endereço físico. Tá? E a mensagem ARP Reply, ou resposta de ARP, que é a mensagem que volta respondendo ao ARP Request, contendo o endereço físico resolvido. Então, quando uma máquina quer se comunicar com outra numa rede, ela envia um protocolo ARP com a mensagem ARP Request, fazendo uma requisição ARP, para descobrir qual que é o endereço físico da interface da máquina de destino. E essa máquina de destino ela vai responder de volta, informando o seu endereço físico, o MAC address da sua interface, certo? E como é que funciona o ARP? A gente tem aqui o formato do pacote ARP. Tá? O pacotinho ARP ele é bem simples, ele tem 3, 6, 9 campos. Tá? Os campos estão aqui com os seus respectivos nomes, as siglas que identificam esses nomes. E eles são bastante fáceis de entender. O primeiro campo é o H-Type, ou Hardware Type, tipo de hardware. Ele vai especificar o tipo do protocolo de rede da camada de enlace, como por exemplo o Ethernet, cujo valor é 1. Então vai aparecer o número 1 aqui dentro. P-Type, Protocol Type, o tipo de protocolo. Especifica o protocolo da camada de internet, a camada superior, para o qual a requisição do ARP vai ser direcionada. Tá? É quem está enviando o pacote ARP. Geralmente é o IPv4, tá? E para o IPv4 o valor padrão é 0x0800. Depois vem o HLEN, o Hardware Length, comprimento de hardware, que especifica o tamanho do endereço de hardware, em grupos de 8 bits, octetos ou em bytes. Um MAC address comum Ethernet tem um tamanho de 6, são 6 octetos, portanto 48 bits, o número que aparece aqui é o 6. E no PLAN, Protocol Length, é o comprimento do protocolo, também é o tamanho octetos do endereço, só que do endereço especificado no campo P-Type, que é o tipo de protocolo. Geralmente é o protocolo IPv4 e o tamanho dele é 4, tá? São 4 octetos. Depois a gente vai ter o campo OP, ou Oper, que é de Operation, operação, que vai indicar o tipo da operação que o transmissor, quem está transmitindo esse pacote, está realizando. E os valores possíveis são 1
para a mensagem ARP request e 2 para a mensagem ARP reply, que é a resposta do ARP. Legal? Campo SHA, Sender Address Hardware, endereço físico do remetente, de quem está mandando o pacote. É o endereço MAC do transmissor. Tá? Bem simples. Quando é um ARP request, é o endereço físico do remetente. Quando é um ARP reply, tem o endereço físico procurado, né? O endereço do remetente que foi pesquisado, ou seja, resolvido. O próximo campo é o SPA, que é o Sender Protocol Address, endereço da camada de internet do remetente, ou IP de quem está enviando o pacote. E nós temos aqui no fim o Target Hardware Address, o endereço de hardware do destino, do alvo, que é o endereço físico do destinatário. Tá? Obviamente no pacote ARP Request, esse campo ele vai ser ignorado porque a gente não sabe ainda qual que é o endereço físico da máquina. Legal? Mas no ARP Reply ele vai ter o endereço físico do host que originou a requisição ARP, quem fez a pesquisa do ARP. Tá? Vai ter o seu endereço colocado nesse campo no ARP Reply. Finalmente o TPA, Target Protocol Address, que é o endereço do protocolo do destino ou do alvo. É basicamente o endereço IP do destinatário. Tá? É a partir desse endereço IP que vai ser feita a resolução. Eu tenho esse IP, mas não tenho o MAC address da máquina de destino. E é isso que o ARP vai fazer, descobrir para mim, ou na verdade para minha máquina, qual que é o MAC address associado. Legal? É isso aí. Bom, um conceito importante quando a gente fala em ARP é o cache ARP. Tá? O que é o cache de ARP? Esse cache é um cache em memória, um registro em memória na estação, no seu computador, que mantém mapeamentos dos endereços mais recentes de IP para MAC na memória do host. Tá? Tem um tempo de expiração de alguns minutos para cada entrada no cache. Isso depende um pouco de sistema operacional para sistema operacional também. E isso é necessário para que o protocolo ARP possa operar de forma eficiente. Tá? Não precisa ficar sempre emitindo um monte de pacotes ARP na rede toda vez que uma transmissão é realizada. E dá para a gente examinar o cache ARP na máquina, que eu estou usando o Windows, tá? Dá para examinar utilizando o comando ARP-A. Tá? Na verdade, o comando ARP ele tem várias opções, a opção "-a" é uma delas. Vou fazer um teste aqui. Deixa eu abrir um prompt de comandos. CMD. Beleza, tem um promptzinho de comandos aqui. Agora eu vou simplesmente dar um ARP-A e ele traz para mim um monte de endereços. Olha que interessante. Endereço IP, o endereço físico que foi resolvido e o tipo dele, que pode ser dinâmico ou estático. Tá? Os endereços dinâmicos são resoluções de endereços que são adicionadas de forma dinâmica à tabela de cache, geralmente como resultado das resoluções ARP completadas com sucesso. Então mandou o pacote ARP na rede e a resolução ARP, ao receber a resposta, coloca o endereço aqui. Já as entradas estáticas são resoluções de endereços que são adicionadas geralmente manualmente ou pelo próprio sistema a essa tabela de cache. Tá? Geralmente são esses valores de multicast ou de broadcast que aparecem aqui, ou valores que você pode inserir manualmente usando o próprio comando ARP. Tá? Aqui dinâmico eu tenho só o 1.1 e o 1.118, tenho dois hosts conectados aqui a essa rede. Legal? Nessa máquina aqui. Legal? Então com o comando ARP a gente consegue fazer a visualização desse cache ARP. Muito bom. Então vamos voltar para a apresentação. Bom, captura de pacotes. Agora, para você entender um pouquinho melhor como é que funciona o ARP, eu vou realizar a captura de uns pacotes trocados entre dois hosts usando o comando ping. Então, pingzinho básico. E aí eu vou utilizar o analisador de pacotes Wireshark, que você deve conhecer, para capturar esses pacotes e depois olhar o conteúdo dos pacotes ARP. Então vamos para uma parte prática agora do nosso vídeo. Então vamos lá para a estação, voltar aqui para a estação para a gente brincar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma limpada nesse cache ARP aqui. Tá? Como é que eu limpo o cache ARP? ARP-D, Enter. Opa, a operação solicitada requer elevação. Não estou como administrador da máquina, então vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui. Vou escrever CMD de novo. Botão direito, executar como administrador. Sim. Agora sim.
Então, como administrador, vou dar o arp-d, tá? Enter. Beleza, não reclamou, então agora deve ter dado certo. Para conferir, arp-a, tá aí. A minha tabelinha foi limpa, sobrou só esse enderecinho aqui que é do meu roteador. Tá? Excelente. Então eu limpei o cache arp para ele não influenciar na minha captura de pacotes. Tá? Vou abrir o Wireshark agora. Wireshark, cadê você? Tá aqui. Wireshark. Wireshark, você deve conhecer, é um software analisador de protocolos de rede. Ele vai permitir que eu capture pacotes transmitidos de uma máquina para outra e analise o conteúdo desses pacotes. Tá? Essa minha máquina aqui, ela está com o IP, deixa eu ver o meu IP que eu estou usando aqui, 1.119, é esse cara aqui, ó. 1.119. A minha outra máquina daqui da rede é 1.118. É aquela que estava aparecendo, inclusive, no cache ARP que eu limpei. Tá? Então, eu vou mandar um pacote desta máquina 119 com destino a 118. Nesse momento, esse computador aqui que você está vendo, ele não sabe qual é o endereço MAC da máquina 1.118, porque eu limpei o cache ARP. Então, ele vai fazer uma solicitação ARP request na rede e a gente vai capturar com o Wireshark. E essa solicitação ela vai ocorrer por meio do comando ping. Eu vou dar um ping 192.168.1.118, que é a minha outra máquina. Antes de pressionar Enter para dar o ping, a gente vem aqui no Wireshark, minha conexão local, e eu vou iniciar a captura dos pacotes. Dou um Start. Ele já vai capturando um monte de coisa aqui na rede, mas eu vou mandar ele filtrar pelo protocolo ARP, tá? Senão vai ficar bagunçado para a gente conseguir ver os resultados. Dou um Apply. Você está vendo que não tem nada, né? Nenhum ARP aqui aparecendo. Então agora eu venho aqui no meu prompt, dou Enter e olha só, os ARPs apareceram ali. Beleza, já dei o ping, já é suficiente, posso parar a minha captura. Veja, temos aqui alguns pacotezinhos. Olha que interessante. Primeiro pacote com destino a broadcast, protocolo ARP, né? Eu filtrei por ARP. Veja que interessante. Aqui em Info, ele mostra Who has 192.168.1.118. Ele está fazendo uma pergunta, é um request na rede. Quem tem o IP 192.168.1.118? Tell, diga, conte, ou retorne essa informação para 192.168.1.119, que é essa máquina aqui mesmo. Então, a requisição ARP está perguntando quem que é o 1.118 aí. E logo no pacote seguinte, a máquina 1.118 está respondendo, olha, o meu MAC address é 78E7D1FF3AF8. Então, o protocolo ARP fez a resolução de IP em MAC address e retornou essa informação para a minha máquina. E veja que o inverso também ocorreu, né? Para que a comunicação possa ocorrer em ambas as direções, a outra máquina também perguntou quem é o 119, conte para o 118. E esta minha máquina aqui respondeu, olha, o meu MAC address é o 080027.6B4B E2. Legal? Então foi feita aqui a resolução ARP. Vou pegar aqui só por curiosidade o primeiro pacote. Veja que você tem aqui embaixo a descrição dele, né, mais detalhada. Você tem o pacote ARP, camada Ethernet e o quadro em si. Não tem nada além disso, nada para cima disso. Tá? Camada de transporte, muito menos de aplicação. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que tem dentro do pacote ARP. Eu vou expandir o Address Resolution Protocol. E olha só que legal, ele traz lá aqueles 9 campos que a gente estudou lá no slide com os valores respectivos. Então o tipo de hardware Ethernet 1, tipo de protocolo IP, o 0800, tamanho do hardware 6 bytes, né, que é o MAC address, tamanho do protocolo 4 bytes, IPv4, código de operação request 1 e os MAC addresses que foram trocados e endereços IP, tá? Tanto dessa máquina quanto da máquina de destino. Uma coisa interessante que você vai notar é que o target MAC address, o endereço MAC do alvo, né, da máquina de destino, é todo zero. Por que é tudo zero? Porque a gente não sabe qual que é o MAC address. É justamente essa a informação que a gente quer descobrir. Tá? Então ele vai com o MAC address todo em zero. Beleza? Muito bom, pessoal. Vamos voltar então aqui para a apresentação.
Vimos a captura de pacotes com ARP, já deu para entender como é que funciona esse protocolo. Existe mais uma coisinha que eu quero acrescentar, que é o ARP Probe. Tá? Existem alguns pacotes especiais do tipo ARP Request, que são transmitidos geralmente em broadcast, né, com o campo SPA, tá, que é o endereço IP do remetente, com o valor 000 também. Então, o endereço IP de quem está mandando vai zerado. Quando que esse pacote ARP Probe ele é enviado? Ele é usado por um host que solicita endereçamento IP a partir de um servidor DHCP. Então, quando sua máquina está sem configuração de IP e faz a solicitação a um servidor DHCP, em um determinado momento vai ser enviado um ARP Probe com o valor 000 no remetente. Tá? Para que serve isso aqui? Para que é feito esse ARP Probe? O ARP Probe é para verificar se o IP que está sendo atribuído à estação pelo servidor DHCP já está em uso na rede. Tá? Na verdade, quando você faz uma configuração manual de IP no host, tá? Ele também envia um ARP Probe para a rede, para verificar se você não está configurando um IP que já existe. O objetivo é descobrir se o IP já está em uso e, se estiver em uso, você vai ter o famoso conflito de IP. Tá? No caso do servidor DHCP, a máquina deve recusar o pacote, né, as informações que vem no pacote. Legal? Então, um tipo de pacote legal. A gente pode também ver o ARP Probe em ação. Eu vou fazer isso lá no Wireshark. Então, vamos lá para o Wireshark. Vou fazer o seguinte, eu vou iniciar uma outra captura, mas antes disso, deixa eu puxar aqui o prompt de comandos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ipconfig/release. Essa máquina aqui obtém o endereço IP por DHCP, então eu vou liberar a configuração de IP dela. Ok, agora ficamos sem IPv4, tá? Estamos sem IP. Legal? E agora eu vou mandar ela renovar o IP da máquina. Para isso eu vou dar um ipconfig/renew. Estou forçando a renovação do IP, forçando a transmissão de pacotes DHCP na rede. Tá? Na verdade, o meu foco não é o DHCP em si, e sim capturar os pacotes ARP Probe que são trocados nessa hora também. Tá? Então agora eu venho aqui, antes de dar Enter, né, antes de fazer o Renew, eu vou mandar uma nova captura do Wireshark. Não vou salvar essa que eu fiz. Vou aproveitar e já vou deixar o filtro do ARP aqui para a gente poder encontrar com mais facilidade os pacotes desejados. Tá? E agora é só puxar o prompt e dar o Renew. E aguardar um pouco enquanto é feita a tarefa. Veja só, apareceram vários pacotes ARP. Meu endereço IP foi renovado, apareceu o 119 de novo. E aqui estão vários desses pacotes ARP, tá, que foram trocados na rede. A gente vai dar uma olhadinha neles. Deixa eu subir aqui. Tá, vamos procurar alguns pacotes para a gente poder analisar. Aqui temos um pacote da minha máquina perguntando quem é o servidor DHCP. Tá? Ele mandou ARP para descobrir quem é o servidor DHCP, inclusive. Né? O 1.1 que está configurado nele aqui. DHCP, está aqui. Ó. Olha só. Olha que interessante. O servidor DHCP, ele vai oferecer esse endereço aqui para minha estação, o 1119. Tá? E a minha estação está perguntando, é a estação que está mandando isso. Tá? É a estação que está mandando. Quem é que tem o endereço 192.168.1.119? Ela está verificando se na rede já tem alguém usando esse endereço. Ela manda alguns pacotes destes e pede para contar ao 000. Legal? Então, olha que interessante. O sender IP address, que você pode ver aqui embaixo, vai como 0 também. Tá? Que é justamente esse pacote que eu citei anteriormente, o ARP Probe. Então ele está verificando, opa, recebi uma configuração aqui do DHCP, mas será que não tem ninguém usando isso já? Deixa eu testar. Vou mandar o pacote ARP Probe e se ninguém responder depois de um tempo, eu sei que esse IP está liberado para eu utilizar. E aí eu vou aceitá-lo. Beleza, pessoal? Muito bom. Falamos bastante sobre o protocolo ARP, então, nesse vídeo. Na verdade, tem muito mais coisa para falar ainda sobre ARP, tá? Principalmente sobre segurança do ARP. Só que segurança relacionada com o protocolo ARP eu vou falar no próximo vídeo. Tá? Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br,
Obrigado e até a próxima!